Muito bem, olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para gravar mais um vídeo e estamos aí fortalecendo a cada dia esse tema que nós temos abordado sobre essa revelação profética que o nosso Senhor Jesus, antes de subir aos céus, Ele nos deixou, nos revelando que Ele um dia voltaria para poder buscar a sua igreja, né? A sua igreja. A igreja que Jesus vai vir buscar, ela não tem placa. É aquela igreja constituída de arrependidos, convertidos. Essa será a igreja que ele vai vir buscar, daqueles que o aceitaram como único e suficiente Salvador e abortaram a sua vida, a sua prática de pecados nesse mundo. Muitas das vezes existem pessoas que elas não têm um conhecimento, às vezes elas têm uma interrogação, o porquê de Jesus ter vindo no mundo, o porquê dele ter morrido na cruz do Calvário. Bem, para que você possa entender o porquê de Deus ter enviado o Filho dele no mundo para morrer na cruz do Calvário, isso que nós falamos, como ele veio perdoar os nossos pecados por meio do seu sangue derramado na cruz, os nossos pecados, as nossas culpas foram canceladas, foram anuladas. Para que você possa entender melhor isso aí, você tem que ler a Bíblia. E eu quero encorajar você que tem interesse, né, em conhecer sobre essa expiação de Jesus Cristo, dele se tornar o Cordeiro Santo. Eu convido você a ler o livro de Êxodo a partir do capítulo 20. Lá no Êxodo, a partir do capítulo 20, um minutinho só, vamos só conferir aqui. A partir do capítulo 20, fala lá os 10 mandamentos. Então, depois ali do capítulo 20 em diante, ele começa a falar das leis. Havia um povo que tinha sido tirado do Egito e Deus constituiu as leis. E você vai ver ali, as práticas, quais seriam as regras, as normas, né, que o povo teria que seguir dentro da lei de Deus, né, os sacerdotes, o povo, né, como é que seria o tabernáculo, os utensílios, né. Quando chega no livro de Levíticos, né, você vê lá a constituição dos sacrifícios, tá? Você vê lá no livro de Levítico, eles falando sobre os sacrifícios, sacrifício pelo pecado, sacrifício da culpa, e é aí que entra o Senhor Jesus. Depois que você lê a partir do livro de Êxodo, versículo 20, seria bom que você lesse o capítulo de Levítico, tá? Lesse o capítulo de Levítico, se possível for o livro todo do capítulo de Levítico. Você desse um pulo no livro de Hebreus, do capítulo 6 até o final. Você lendo isso, você tem uma tomada para que você possa entender, vai esclarecer para você o porquê de Jesus ter vindo ao mundo e se oferecido como sacrifício, tá bom? Se nós formos falar aqui sobre isso, se nós formos parar para falar sobre o sacrifício de Jesus, tá? Nós vamos levar muito tempo, tá? Isso aí é um assunto mais de desenvoltura dentro da igreja. Claro que tem muitas igrejas aí que falam do sacrifício de outro sentido. Né? As pessoas têm compreendido o sacrifício, né? Aí não é dessa forma aqui que Hebreus fala, não. Eu gostaria que as igrejas tentassem
usar o argumento de Hebreus capítulo 6 em diante para falar de sacrifício, como eles falam aí do que Abraão fez, do que Gideão fez, tá bom? Voltado para o material. Voltado para o material. Aqui em Hebreus capítulo 6, deixa eu falar aqui para vocês um pouquinho aqui. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 6, fala assim, ó, a exortação ao progresso da fé. Aí vem falando do Melquisedeque. O sacerdote de Cristo é superior ao Levítico, tá? O sacerdote de Cristo, o sacerdote de Levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. Aí diz aqui, ó, onde está aqui, ó? Aqui, ó. O sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. O sacrifício que o Senhor Jesus fez naquela cruz do Calvário, ele é perfeito e eficaz. Ele é eficaz. Por isso que Jesus, ele tem resgatado muitas almas. Por isso que o Deus Pai, ele atenta ao sacrifício do seu Filho Jesus, porque o sacrifício de Jesus é um sacrifício perfeito. Por isso que Deus desceu, se fez homem, né, sem pecado. Jesus veio no mundo ser um sacrifício sem pecado. Deus se tornou homem para que o sacrifício dele valesse por todos e eternamente. Tá certo? Então, eu encorajo você aí a ler o livro de Êxodo a partir do capítulo 20, vai até o último capítulo de Levítico, e encorajo você a ler aí o livro de Hebreus a partir do capítulo 6 e vai até o final do livro de Hebreus. Olha, vai clarear para você, assim, olha, vai dar uma clareza para você, o porquê de Jesus ter vindo no mundo e morrido na cruz do Calvário. Teve propósito, e o propósito maior foi anular a morte que o pecado nos leva. Porque o pecado faz com que nós sejamos mortos. A razão porque o diabo inverte, né, que o diabo inverte em que as pessoas vivem na prática do pecado, porque o pecado mata o homem. O salário do pecado é a morte. Veja que ele disse lá desde o início lá da criação: se vocês comer da árvore do bem e do mal, vocês vão morrer. Então, o cordeiro animal era oferecido, né, para que morresse no lugar do homem, e o sangue dele fosse derramado para que morresse no lugar do homem. Mas Jesus veio como Cordeiro Santo, né, um único Cordeiro. Deus veio para se oferecer para que nossos pecados fossem perdoados. Para você ver o quanto que Deus nos ama. Para você ver o quanto que Deus nos ama. Por isso que João 3,16 diz: porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, está aí, mais uma vez, nós compartilhando com vocês o entendimento, entendeu? Mas aí vai depender de você, se você quer ou não, porque Deus não obriga ninguém, Deus não impõe nada a ninguém. Tudo é pela graça. Tá certo, pessoal? É pela graça. Você quer a salvação? Você vai aceitar Jesus como seu Salvador. Você vai procurar uma igreja para você congregar, uma igreja que esteja focada no Evangelho, que esteja entrelaçada, abraçada com o Evangelho, tá bom? Você vai procurar, você vai estar ali buscando, participando dos cultos, tá certo?
para que você possa crescer na doutrina de Cristo, para que você possa desenvolver a sua fé em Cristo. Eu tenho falado para as pessoas o seguinte: eu frequento ali a Igreja Cristã de Nova Vida de Nova Iguaçu. Ali a Igreja Cristã de Nova Vida de Nova Iguaçu, aquela ali do lado do shopping, Top Shop. Eu frequento ali, tenho me sentido muito bem, tá certo? Tenho me sentido muito bem com a doutrina, com as pregações, com os ensinamentos. Eu tenho certeza que se você quer um conhecimento, entendimento, tem ali cursos, palestras que enriquecem muito, assim, teologicamente as pessoas, para que elas tenham um conhecimento da palavra, porque é necessário que as pessoas tenham esse conhecimento. Tá certo, pessoal? Olha, eu espero um dia, mesmo nós não nos conhecendo, nós nos encontrarmos lá no céu. Tá certo? Eu espero um dia, porque nos conhecendo, nós não vamos nos ver aqui nessa terra, não. Jesus voltando, eu estou aí com Ele nesse plano de salvação e de vida eterna. Tá certo? Um abraço aí, que Deus abençoe a todos.